A cozinha se enchia do cheiro quente dos bolinhos frescos e do chá de flores que Valentina preparava todas as manhãs. Há 4 décadas ela acordava 1 hora mais cedo que o marido para que, ao despertar, ele encontrasse a mesa posta e o café da manhã pronto. Ajustou o fogo debaixo da chaleira e, distraída, olhou pela janela, onde os desenhos de geada emolduravam o jardim coberto de neve. Era uma rotina imutável: levantar às 6, servir o café às 7h30, os pequenos afazeres matinais acompanhados pelo tic-tac suave do relógio de parede, herança da sogra. Um rangido no assoalho anunciou a chegada de Georgie. Ele entrou na cozinha, abotoando com cuidado o cardigã, os cabelos grisalhos ainda úmidos do banho matinal, penteados para o lado. Valentina conhecia cada ruguinha ao redor dos seus olhos, cada sombra daquele rosto que, ao longo dos anos, se tornará tão familiar quanto sua própria imagem no espelho. Bom dia, Gosha, disse ela, automática, enquanto tirava do armário a xícara favorita dele, decorada com uma paisagem de Peterhof, presente dos alunos da turma de 2003. Ele resmungou algo incompreensível e sentou-se à mesa junto à janela, desdobrando o jornal local. Mais um dia comum em meio a milhares de manhãs iguais. Valentina serviu-lhe um prato de bolinhos e uma tigela de geleia de groselha. Georgie afastou o jornal, e foi naquele gesto lento, quase hesitante, que ela sentiu algo estranho. Os dedos congelaram no ar, segurando a chaleira. Ontem eu protocolei os papéis, murmurou ele, fixando os olhos no desenho da toalha de mesa. O divórcio sai em 1 mês. As palavras pairaram no ar como um objeto pesado, tangível. Valentina imobilizou-se, e gotas de chá quente caíram sobre o tecido, formando manchas escuras. Seu aperto na alça de porcelana foi tão forte que os nós dos dedos esbranquiçaram. Você está brincando? A voz saiu trêmula. Não, Valha. O Boris morreu no mês passado. A Rima está sozinha agora. Rima, um nome do passado, que surgia como uma sombra nas raras discussões do casal. A primeira paixão de Georgie, uma beleza inatingível de família abastada, que 40 anos antes, escolhera se casar com o promissor médico Boris Sokolov em vez do estudante pobre e órfão que ele era. Então você esteve com ela todo esse tempo? A pergunta saiu entrecortada. Não diga bobagens, retrucou ele franzindo a testa. Só que agora, aposentados com a Cristina já criada, que sentido tem continuar com essa farsa? Farsa? 40 anos de casamento, milhares de camisas lavadas, sopas e tortas preparadas, noites em claro e preocupações. Tudo reduzido a uma encenação. Já aluguei um apartamento, continuou Georgie, sem erguer os olhos. Pego minhas coisas hoje. Daqui a 1 mês, Rima e eu nos casamos. A festa será no sábado no Centro Cultural. A Cristina está ajudando a organizar. Cristina. A filha sabia. Sabia e calara. Arrume-se, ordenou Valentina, surpresa com a firmeza da própria voz. Para onde? Ele finalmente olhou para ela. Para a festa. Eu vou com você. O vestido de cereja bordado, feito por suas próprias mãos para o aniversário de 20 anos de casamento, agora lhe caía largo demais. Ela ajustou a gola, alisou as rugas invisíveis e observou seu reflexo no espelho embaçado do corredor. As marcas ao redor dos olhos pareciam mais fundas, os cabelos presos em um coque simples, quase totalmente brancos. Quando isso acontecerá? Quando ela se tornará uma mulher idosa, descartável como um objeto velho, substituível sem cerimônia? Os sons altos da música e das vozes chegavam até a entrada do centro cultural. Valentina hesitou na porta, sentindo as pernas fraquejarem. O prédio antigo, com a pintura descascada e as colunas opacas, guardava memórias de reuniões da juventude comunista, ceias de Réveillon e peças amadoras. Ali, sob aquele mesmo teto, ela dançara seu primeiro valsa com Georgie. Nas paredes, retratos de Pushkin, Tolstói, Tchekov e Gorky pareciam observá-la com uma compreensão silenciosa, como se aqueles escritores soubessem mais do que ninguém sobre a fragilidade humana. Ela respirou fundo e empurrou as portas do salão. Uma onda de risos, brindes e fragmentos de conversas a envolveu. No centro da sala, a mesa longa decorada com rosas brancas, estavam eles, Georgie, em um terno azul marinho novo, e Rima, em um vestido creme com rendas, os cabelos presos em um coque elegante, brincos de pérola balançando a cada movimento. Rima Lona parecia mais jovem que seus 66 anos, com traços finos, mãos delicadas cheias de anéis e um ar de sofisticação que Valentina jamais tivera. O chão pareceu oscilar. Não era inveja, era a percepção cruel de que todo o seu sacrifício, toda a sua devoração, haviam sido em vão. Cristina foi a primeira a vê-la.
A filha, tão parecida com o pai, os mesmos lábios finos, a mesma testa alta, levantou-se apressada da mesa, segurando uma taça de champanhe com expressão entre a preocupação e o aborrecimento. Mãe, o que você está fazendo aqui? Sua voz tentava ser discreta, mas o tom era de reprovação. Vim parabenizar seu pai, respondeu Valentina, sem tirar os olhos do casal. Georgie, ao percebê-la, empalideceu e sussurrou algo à rima. Isso não é apropriado, insistiu Cristina, baixando a voz. Você vai estragar tudo. Por que criar cenas? Não vou criar nada, disse Valentina, serena. Aliás, olhou ao redor, nervosa, posso te ajudar com dinheiro. Ela tirou do bolso um envelope. Aqui tem o suficiente para você. O estalo da bofetada ecoou pelo salão, fazendo os músicos perderem o ritmo. Cristina recuou, levando a mão à face ardente, os olhos arregalados de espanto, como se não reconhecesse aquela mulher à sua frente, sua mãe, que jamais em toda a vida havia levantado a mão para ela. Como você ousa? Valentina falou baixo, mas cada palavra cortava o ar. Como ousa me oferecer dinheiro para que eu desapareça? Você é minha filha. De repente uma cena antiga surgiu em sua mente, como um fotograma esquecido de um filme antigo, a cozinha apertada da casa dos pais, a lamparina a querosene projetando sombras trêmulas nas paredes. Seu pai, Grigori Stepanovich, tirava debaixo do colchão uma lata de metal amassada onde guardava economias. Dedos calejados pelo trabalho contavam as notas com cuidado. 3.000 rublos, anunciou ele, afagando o bigode. Tudo que a sua mãe e eu juntamos em 15 anos. Era para a casa nova. Valentina, aos 18 anos, olhava para aquele dinheiro com medo. Papai, talvez não precise. Eu posso trabalhar na fábrica e depois, quando juntarmos mais. Cala a boca, cortou o pai. Esse rapaz tem futuro. Entrou na universidade. Sem estudo, quem é ele? Nada. Mas se formar, vai virar gente. E vai te fazer virar gente também. No canto da cozinha, um jovem magro de cabelos escuros mantinha a cabeça baixa. Gosha, o órfão do abrigo que a família de Valentina acolhera depois que o prédio antigo pegara fogo no inverno passado. Obrigado, tio Grisha, murmurou ele. Eu devolvo tudo, juro, e levarei a Valha comigo para a cidade. Vamos morar lá, eu darei aulas, ela também vai estudar. Seremos felizes, o senhor vai ver. O pai estendeu as notas. Cuide bem da minha filha. Ela é tudo que tenho. Mãe? Mãe, você está bem? A voz de Cristina a trouxe de volta ao presente. A filha a olhava com uma mistura de preocupação e impaciência. Valentina endireitou as costas, ergueu o queixo e falou calma. Estou bem, filha. Estou ótima, porque finalmente enxergo a verdade. Dei ao seu pai os melhores anos da minha vida. Minha família deu nosso último dinheiro para que ele estudasse. E agora vocês dois me veem como um fardo, algo de que podem se livrar com algumas notas. Ela se virou para a mesa onde Georgie e Rima estavam paralisados, observando a cena. Pela primeira vez em 40 anos, Valentina viu medo nos olhos dele. Não atrapalharei a felicidade de vocês, Georgie Petrovich, disse, com a voz vibrando de emoção contida. Não permitirei que pisem em mim, concluiu Valentina com a voz firme, mas sem gritar. Isso não acontecerá mais. Ela se virou e caminhou em direção à porta, as costas eretas, o queixo levemente erguido, como se carregasse um peso invisível que pela primeira vez, não a curvava. Os retratos dos escritores russos nas paredes pareciam acompanhá-la com aprovação silenciosa, suas expressões sérias como se dissessem finalmente. Lá no fundo, sob a camada de dor e entorpecimento, algo despertava em Valentina, uma sensação que há décadas não experimentava, a consciência do próprio valor. Era tímido, hesitante, como um broto que rompe o asfalto, mas crescia irreprimível. Seus dedos, enquanto separavam as groselhas em tigelas esmaltadas, as maiores em uma, as menores em outra, moviam-se por instinto, obedecendo a uma rotina de anos. Mas a mente não parava de voltar ao dia anterior, como língua que insiste em tocar um dente doído. O barulho de passos no alpendre interrompeu o círculo de pensamentos. A porta se abriu de repente e Denis irrompeu na casa, trazendo consigo o cheiro quente de resina de pinheiro e sol de verão. Vovó Valia. O menino de 6 anos abraçou sua cintura, encostando a bochecha corada no avental. Eu vim te ver. A mamãe me trouxe. Valentina curvou-se e beijou o topo da cabeça do neto, onde o sol havia deixado um rastro dourado no cabelo. Que bom, meu anjo. Vamos fazer tortinhas hoje? Sim. Os olhos dele brilharam. Com cereja. E eu trouxe meus soldadinhos, anunciou, já tirando do bolso figuras de plástico que começou a alinhar no chão. O vovô me deu. Cristina apareceu na soleira da cozinha, sem olhar para a mãe. Passo aqui mais tarde, disse, ajustando a bolsa no ombro.
Tenho um compromisso com o Rioletter. Rioletter? Valentina sentiu algo se contrair dentro dela. Sim, sobre a sua casa. Papai disse que vocês vão vendê-la. Valentina calou-se. Não queria discutir na frente do neto. Cristina hesitou junto à porta, como se quisesse acrescentar algo, mas apenas virou-se e saiu, deixando para trás um rastro de perfume caro. Quando o ruído do motor se perdeu na distância, Valentina ajoelhou-se ao lado de Denis, que já organizava seus soldadinhos em formação de batalha. Me conte sobre o presente do vovô, pediu, enquanto tirava farinha do armário. O menino, entusiasmado, passou a explicar quem era o comandante, quem o batedor e quem a infantaria. Seus dedinhos ágeis moviam as figuras, imitando tiros e explosões com a boca. Esse aqui é o chefe, igual ao vovô no Instituto, querido, corrigiu Valentina, sorrindo. É. O vovô disse que quando eu crescer também vou estudar lá. E que quando ele e a tia Rima se casarem vão me levar para Petersburgo. Denis mexia nos soldadinhos com ar importante, depois olhou para a avó. Até lá, posso ficar com você. Ficar? Valentina congelou, ainda segurando a tigela de farinha. Sim, confirmou o menino, sem tirar os olhos das figuras. Mamãe disse que vou passar o verão todo aqui. Ela e a tia Rima vão fazer coisas. Fazer o quê? Perguntou, embora já soubesse. O interior do apartamento novo. Elas vão comprar quando venderem sua casa. A tigela escorregou das mãos de Valentina. Vender sua casa. Mandar o neto. As palavras a jogaram de volta ao passado, como uma onda que arrasta areia e expõe o que estava enterrado. Não se atreva a aparecer no instituto, Georgie havia dito, sentado à escrivaninha de seu primeiro apartamento, os dedos tamborilando no tampo de madeira. Sou professor adjunto. E você? Uma costureira de fábrica. O que meus colegas vão pensar? Valentina tinha 30 anos. Havia acabado de conseguir um emprego na fábrica depois do nascimento de Cristina. Mas Gosha é a festa do instituto. Você mesmo disse que eu poderia ir. Mudei de ideia, cortou ele. O reitor virá. Pessoas importantes. Preciso causar boa impressão. E você? Seus olhos a percorreram da cabeça aos pés. Com esse sotaque de aldeia só vai me envergonhar. Já faz 10 anos que mora na cidade. Eu não tenho sotaque, murmurou. E as mãos? Ele apontou para suas palmas grossas do trabalho. E as maneiras? Não valia. Disse a todos que minha esposa está doente. Fique em casa. Ela engoliu a humilhação, como engolira centenas de vezes antes. Afinal, Georgie tinha razão. Ela não era igual aos seus colegas instruídos. Ele havia chegado tão longe, tornado-se um homem respeitado. E ela? Apenas uma costureira. Vovó valia? Você está chorando? Valentina piscou, enxugando uma lágrima traidora. Não, meu sol. Foi só uma farpa no olho. Vamos fazer as tortinhas? Eles amassaram a massa, e enquanto ela descansava, Denis adormeceu no sofá, abraçado a um soldadinho. Valentina o cobriu com um cobertor de tricô desgastado e com uma determinação que não sentia há décadas, dirigiu-se ao telefone. O ônibus para o centro do distrito saía às terças e sextas. Amanhã era sexta. A firma de advocacia ficava em um prédio cinza, antigo quartel-general do Comitê Regional. Valentina hesitou na entrada, lendo as placas nas portas, até empurrar a que dizia, S. Cottou, advogado. Dentro, o ar cheirava papel velho e tabaco. Atrás de uma mesa maciça, um homem corpulento, de cerca de 65 anos, com bigodes espessos e fios de prata nos cabelos, levantou os olhos dos documentos. Simeon Ivanovitch? Perguntou Valentina, insegura. O homem ergueu a cabeça, semicerrando os olhos. Valentina. Valia Berioskina apresentou-se. Ele se levantou, estendendo a mão. Ah, filha de Grigori Stepanovich. Lembro-me dele. Trabalhamos juntos no destacamento de construção no Cazaquistão em 69. Homem forte e trabalhador. Valentina apertou sua mão, surpresa com o reconhecimento inesperado. Pois gaguejou, sem saber como explicar. Eu? Já ouvi falar, interrompeu Simeon Ivanovitch, indicando uma cadeira. Notícias aqui voam. Seu Georgie então foi embora com a Kren Sokolova, não é? Ele balançou a cabeça, desanimado. Como você está aguentando, hein? Valentina engoliu em seco. É difícil, Simeon Ivanovitch. Mas não é só isso. Eles querem vender minha casa. Sua casa? O advogado franziu a testa. Em nome de quem está? De Georgie. Quando compramos, ele insistiu. Disse que seria mais fácil com os documentos, já que ele tinha ensino superior. Simeon Ivanovitch anotou algo em um bloco. Entendo. Pela lei, em um casamento, os cônjuges têm direitos iguais sobre os bens adquiridos juntos, independentemente de quem está no papel.
mas precisamos provar que o dinheiro era de ambos. Não tenho nada, confessou Valentina. Nenhum documento. Sempre entregava meu salário a ele. Georgie cuidava de tudo. O advogado mastigou a ponta da caneta. Será complicado, mas não impossível. Quantos anos de casamento? 40. 40 anos mantendo a casa, criando a filha. Isso também é contribuição. Ele folheou um livro grosso. Há precedentes. Precisaremos de testemunhas, que você trabalhava, que a família vivia com dinheiro comum. Tem registro na fábrica? 15 anos na costura. Bom, ele deslizou um papel até ela. Escreva um pedido. Vamos começar a agir. No ônibus de volta, Valentina sentia um misto estranho de medo e resolução. A estrada serpenteava entre campos de centeio, e isso a fez lembrar da primeira vez que fizera aquele trajeto. Uma moça cheia de sonhos, apaixonada por um rapaz que prometera o mundo. Ao descer na parada, a vizinha Kládia Mikhailovna esperava junto ao portão, ereta como um poste, os cabelos brancos presos em um coque severo. Valiusha! Segurou seu braço. Ouviu que esse seu homem está aprontando. Que vergonha! O distrito inteiro está comentando. Valentina suspirou. É Kládia Mikhailovna. Não, escute o que tenho a dizer. A velha baixou a voz. Eu os vi. Seu Gosha com aquela bibliotecária. Antes mesmo do Boris morrer. Valentina congelou. Como assim? Há 2 anos, no mínimo. Foi na Trindade. Eu estava na casa da minha irmã, no centro do distrito. Olho pela janela e quem vejo? Eles dois. Sentados num banco do jardim público, continuou tia Kládia, os olhos brilhando com a indignação de quem testemunhou uma cena inaceitável. E não estavam só sentados, não. Ele beijava a mão dela, como um cavalheiro daqueles romances baratos. Enquanto isso, o Boris estava no hospital, o coração dele mal aguentando. Valentina sentiu as pernas fraquejarem. Tem certeza de que eram eles? Cega eu não sou, minha filha. Ofendeu-se tia Kládia, cruzando os braços. Claro que eram. Seu Gosha com aquele chapéu que você mesma deu a ele no aniversário, anos atrás, e com aquela pasta de couro que ele não largava nem para dormir. E ela, essa sua bibliotecária, com aqueles colares de pavão que adora exibir como se fosse a rainha do distrito. Valentina engoliu em seco. As palavras da vizinha caíram como pedras em sua mente, esmagando tudo o que ela pensava saber sobre o próprio casamento. Então, ele me traía. E não foi só depois da morte do Boris, não. Tia Kládia abaixou ainda mais a voz, como se temesse que as paredes ouvissem. Já faz tempo que ele andava te enganando. Enquanto você lavava as camisas dele, cozinhava, criava a filha dos dois, ele lá, nas suas costas com essa. A voz da velha tremia de raiva. Valentina apertou o braço da vizinha, os dedos gelados. Obrigada, tia Kládia. Obrigada por me contar. Não havia lágrimas. Só um vazio profundo, como se algo dentro dela tivesse se rompido de vez. À noite, depois de deitar Denis, Valentina abriu o armário e tirou uma caixa de papelão empoeirada. Entre cadernos velhos e livros esquecidos, encontrou o celular que Cristina havia deixado para trás 2 anos antes, um aparelho simples com a tela rachada, mas que ainda ligava. Ela o seguiu por longos minutos como se pesasse uma decisão. Então, com um suspiro, pressionou o botão de ligar. A bateria mostrava metade da carga. Suficiente. Na cozinha, ajustou a luminária de mesa para que a luz caísse direto em seu rosto, apoiou o celular sobre uma pilha de livros e apertou o botão de gravar. Boa noite, começou surpresa com a firmeza da própria voz. Meu nome é Valentina Grigorievna Berioskina. Tenho 67 anos. E hoje eu quero contar uma história sobre traição e sobre justiça. O abajur lançava um clarão dourado sobre seu rosto, realçando as rugas nos cantos dos olhos e a linha dura dos lábios. Naquela luz, ela parecia mais jovem. Ou talvez fosse o fogo que agora ardia em seu olhar, depois de décadas de silêncio. Há 40 anos, minha família gastou suas últimas economias para educar um órfão de um abrigos. Acreditávamos estar fazendo bem. Acreditávamos que ele se tornaria um homem digno. As palavras fluíam sem tropeços, como se aquela fala já estivesse escrita em sua alma há muito tempo, esperando apenas o momento certo para ser dita. Falou dos 40 anos de casamento, dos sacrifícios, das vezes em que se sentiu menor do que o marido e seu círculo, das humilhações disfarçadas de brincadeiras. E por fim, de como agora queriam jogá-la fora como um objeto velho, tirar sua casa, usá-la como babá gratuita enquanto a nova família se acomodava em sua vida. Fiquei calada por 40 anos, encerrou a voz trêmula, mas firme. Aguentei, perdoei, abaixei a cabeça, achando que era o certo. Mas hoje entendi, o silêncio tem seu preço. E esse preço é alto demais.
Ela parou a gravação e recostou-se na cadeira. O coração batia descompassado, as mãos tremiam, mas uma onda de calor estranho se espalhava por dentro. Pela primeira vez em décadas, Valentina sentia-se viva. Tia Valentina, não se mexa. Assim a imagem fica melhor. Misha, o filho de 30 anos de tia Cláudia, um rapaz de óculos e jeito concentrado, ajustava a iluminação com uma expressão séria. Em suas mãos, o celular velho de Valentina havia se transformado em uma pequena estação de gravação. Eu não estou acostumada com essas coisas, confessou ela, endireitando a blusa e passando os dedos pelos cabelos grisalhos. Será que não é melhor não colocar isso na internet? Claro que é melhor, tia Valia. Misha respondeu sem tirar os olhos da tela do notebook. Hoje em dia, sem a internet, ninguém consegue justiça. Você vai ver, as pessoas vão apoiar. Valentina não tinha certeza. Por que estranhos se importariam com seus problemas? Mas, no fundo, uma centelha de esperança ardia. E se alguém ouvisse? E se alguém entendesse? Pronto. Anunciou Misha meia hora depois, girando o notebook para que ela visse a tela. Vídeo editado, áudio limpo. Vamos chamar de A Confissão de uma Esposa Traída e publicar. No canto da tela, um contador marcava E agora? Perguntou Valentina confusa. Agora a gente espera. Misha sorriu. Já postei em alguns grupos, subi no YouTube. Sua história é forte, tia Valia. As pessoas vão se identificar. Ela não acreditava. Mas, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sonhar. A tela do celular piscou com uma mensagem de Misha, mas Valentina nem sequer tocou no aparelho. O peso das palavras de Cristina ainda ecoava em sua mente como um golpe surdo. Mãe sempre foi uma mulher despótica, controle obsessivo, anos de inferno familiar. Cada frase doía como uma faca sendo torcida lentamente. Será que a filha realmente acreditava naquilo? Ou era apenas a voz de Georgie falando através dela, distorcendo memórias, apagando anos de carinho e sacrifício? Valentina fechou os olhos e viu-se novamente naqueles dias, as noites em claro ao lado do berço de Cristina febril, as mãos calosas de tanto costurar o vestido de formatura que a filha tanto sonhara, as economias guardadas em um pote de biscoitos para comprar o casaco de lã que Cristina havia admirado na vitrine. Como pode chamar isso de inferno? O telefone vibrou mais uma vez, mas agora não eram mensagens de apoio, eram comentários ácidos, compartilhamentos do post da filha com frases como: duas versões da mesma moeda, será que o marido tinha razão em ir embora? Velha mesquinha não deixa o velho em paz. O público que horas antes a aplaudira como vítima, agora a crucificava como vilã. Valentina desligou o aparelho e o deixou sobre a mesa, como se ele fosse um objeto contaminado. Foi então que o silêncio da casa, aquele silêncio espesso que só existe quando o mundo lá fora parece ter parado, foi rompido por batidas na porta. 3 toques firmes, como de alguém que não está acostumado a esperar. Ela se levantou devagar, arrastando os pés como se carregasse um fardo invisível. Ao abrir, deparou-se com um homem alto de ombros largos, com uma câmera pendurada no pescoço e uma pasta de couro gasto nas mãos. Valentina Grigorievna? Perguntou ele com uma voz grave que soava estranhamente familiar. Ela sentiu confusa. Meu nome é Vyacheslav Sokolov. Uma pausa. Sou sobrinho de Boris, marido de Rima. O nome Sokolov ressoou em sua memória como um sino. O mesmo sobrenome de Rima, o mesmo do falecido marido dela. Valentina sentiu um calafrio. O que aquele homem queria? O que o senhor deseja? Perguntou, cruzando os braços como se precisasse se proteger. Conversar, respondeu ele, olhando-a diretamente nos olhos. Vi seu vídeo. E também vi o post da sua filha. Fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. Mas eu sei que Rima mente. Sempre mentiu. E tenho provas. Valentina hesitou, mas algo no olhar daquele homem, cansado, porém firme, a fez recuar um passo, permitindo que ele entrasse. Sob a luz amarelada da cozinha, ela notou as rugas profundas em torno de seus olhos, as mãos marcadas pelo trabalho, os dedos que seguiam a pasta com cuidado, como se ela contivesse algo frágil e precioso. Sou jornalista do jornal local, explicou Vyacheslav, colocando a pasta sobre a mesa. E fotógrafo. Meu tio Boris me ensinou a fotografar quando eu tinha 12 anos. Seu tom era calmo, quase nostálgico. Ele era um homem bom, Valentina Grigorievna. Não merecia o que fizeram com ele. Com gestos lentos, ele abriu a pasta e começou a dispor fotografias sobre a mesa. Valentina aproximou-se, o coração batendo tão forte que ela mal conseguia ouvir o que ele dizia. A verdade não é o que grita mais alto, disse Vyacheslav, enquanto suas mãos revelavam uma imagem após outra. A verdade é o que pode ser provado.
E nós vamos provar, Valentina Grigorievna. Vamos provar que você merece justiça. Do lado de fora, a chuva noturna caía em cascatas sobre o telhado, lavando o pó das calçadas, como se arrastasse consigo as mentiras que haviam se acumulado por anos. Valentina olhou para as fotografias e sentiu algo dentro dela, uma centelha que pensava estar apagada para sempre, reacender-se, tímida, mas teimosa. A primeira foto mostrava Georgi e Rima sentados em um banco no parque do sanatório Sosnovy Bor, tão próximos que seus ombros se tocavam. Vyacheslav apontou para a data no canto, junho de 2018. Seu marido disse que estava em uma conferência em Pskov naquela época, comentou, observando a reação dela. Valentina lembrava-se bem, Georgi havia voltado com um chale bordado, um presente dos alunos, e ela, ingênua, acreditara na história. E aqui, continuou Vyacheslav, deslizando outra foto para frente, eles estão no Café Melodia. Dezembro de 2019. Seu dedo indicou a mão de Rima entrelaçada na de Georgi. Em outubro de 2020, ele colocou uma terceira imagem sobre a mesa, eles entraram juntos no Hotel Tourist. Outubro de 2020. Valentina recordou-se daquela noite, Georgi chegara tarde, com o cheiro de um perfume caro que não era o dela. Ela não perguntara. Nunca perguntava. Eu não seguia, esclareceu Vyacheslav, como se lesse seus pensamentos. Só estava nos lugares certos, na hora errada. Suspirou, passando a mão pelo rosto. Meu tio Boris era um médico brilhante. Salvou meu filho de uma pneumonia. Não podia ficar calado quando viu o que estava acontecendo. Por que não contou a ele? Valentina perguntou, a voz quase um sussurro. Vyacheslav abaixou a cabeça. Tentei com indiretas. Mas ele amava Rima demais. Até o fim. Fechou a pasta com um gesto lento. Depois que ele morreu, achei que não havia mais sentido. Até ver seu vídeo. Valentina olhou para as mãos dele, mãos de quem trabalha com veias saltadas e unhas bem cuidadas, e sentiu uma estranha calma descer sobre si. O que o senhor propõe? Perguntou. Escrever a verdade e respondeu Vyacheslav, simples. Na nossa gazeta com fotos, datas, fatos. Para que todos saibam quem são, de fato, Georgi Petrovich e Rima Lona, esses pilares da intelectualidade local. A amargura em sua voz fez Valentina estremecer. Ela sabia o que aquilo significava. Depois do post de Cristina, muitos a haviam abandonado, convencidos de que ela era apenas uma mulher amargurada, gananciosa, que se recusava a soltar o passado. Mas agora, escreva, disse ela com uma firmeza que não sentia havia muito tempo. Está na hora de tirarmos as máscaras. Na manhã seguinte, o jornal Veshnik Rayona chegou às bancas com uma manchete estampada em letras pretas, quando a intelectualidade é só uma máscara. 2 cadernos inteiros, repletos de fotografias, documentos, depoimentos. Uma história de traição e mentiras contada em um tom seco, quase clínico, o que a tornava ainda mais aterradora. Até o meio-dia, todos os exemplares haviam sido vendidos. À noite, 3 jornais regionais já haviam repercutido a matéria. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Até o anoitecer já circulava pela internet, acumulando milhares de comentários. Valha, você leu? Tia Clava chegou ofegante, agitando o jornal nas mãos. A cidade inteira está falando. Seu George foi demitido com desonra. E essa sua Rima, a tiraram da biblioteca. Dizem que até o título de educadora honorária dele foi cassado. E o expulsaram do conselho de veteranos. Valentina estava sentada na varanda selecionando cerejas para a geleia. Os dedos manuseando as frutas com movimentos mecânicos, as grandes de um lado, as pequenas de outro, as estragadas descartadas, ficavam tingidos pelo suco vermelho, que lhe trazia memórias distantes melancólicas. Não está feliz? Perguntou tia Clava, surpresa. A justiça finalmente triunfou. Estou, respondeu Valentina, baixinho. Só que é estranho. Como se não estivesse acontecendo comigo. E era exatamente assim que ela se sentia, uma espectadora em um teatro, observando de camarote o desmoronamento de uma vida que um dia foi sua. George, privado do trabalho e do respeito dos colegas. Rima, obrigada a deixar a biblioteca onde trabalhou por 3 décadas. Sua foto juntos, estampada no quadro de avisos da cidade com a palavra traidores rabiscada em vermelho. O gosto da justiça que ela imaginara doce, revelava-se amargo, não havia triunfo em seu coração. Apenas uma tristeza quietinha, apertando o peito. 40 anos dedicados a um homem que a traíra com tanta facilidade. Será que tudo foi mentira desde o início? O telefone tocou, arrancando-o dos pensamentos. Era Cristina. Mãe. A voz da filha soava quebrada, como se estivesse à beira das lágrimas. Você está satisfeita? Destruiu a vida do meu pai, e a minha também.
Eu só disse a verdade, respondeu Valentina firme. Assim como você no seu post. Ele esteve aqui ontem, continuou Cristina, como se não a tivesse ouvido. Chorando. Você já viu meu pai chorar? Ele me roubou 40 anos da minha vida, murmurou Valentina. E agora está pagando pelo que fez. Silêncio pesado na linha. Ele quer falar com você, disse Cristina finalmente. Os dois querem. Amanhã eles vêm. E acrescentou com um tom inesperado de súplica. Por favor, mãe, ouça o que eles têm a dizer. Pelo menos por mim. Por Denis. Valentina fechou os olhos. Denis, seu neto amado, a quem não via havia 2 semanas. Está bem, concordou. Que venham. Eles chegaram depois do almoço. George e Rima curvados, apagados, sombras do que já foram. Ele no velho suéter puído, em vez dos ternos de tweed impecáveis. Ela, sem os brincos de pérola ou os cabelos cuidadosamente penteados, as madeixas grisalhas soltas, desalinhadas. Valentina os recebeu na porta, ereta, composta, com um vestido caseiro alinhado e o colarinho impecável. Deixou-os entrar. Indicou as cadeiras à mesa da cozinha com um gesto mudo e sentou-se à frente, mãos cruzadas sobre os joelhos. Valha! Começou George e a voz lhe falhou. Vim pedir perdão. Ela o observava, o rosto envelhecido de repente, os olhos perdidos, as veias avermelhadas marcando as bochechas flácidas. O mesmo homem que outrora fora o mais bonito da faculdade, o orgulho do curso, seu Gosha. Nós estávamos errados, tomou a palavra Rima, torcendo nervosamente um botão da blusa. O que fizemos é imperdoável. Mas entenda, Valha, foi amor. Amor? Repetiu Valentina, e sua voz soou estranhamente clara, quase metálica. Você traía o marido, e ele, a esposa. E chamam isso de amor? Rima e eu sempre nos amamos, murmurou George. Desde a faculdade. Mas as circunstâncias. Circunstâncias? Ecoou Valentina. Você quer dizer que minha família gastou suas últimas economias na sua formação? Que você jurou ao meu pai que cuidaria de mim? Essas circunstâncias? Ele baixou a cabeça. De repente, Rima escorregou da cadeira e ajoelhou-se, agarrando as mãos de Valentina. Perdoe-nos, Valha. Vamos consertar tudo. George vai transferir a casa inteira para você e parte das economias. Vamos embora para a irmã da Rima em Tambov. Só nos perdoe, pare com isso. As pessoas cospem em nós. Ninguém nos cumprimenta mais. Tiraram a aposentadoria complementar do George. Valentina libertou as mãos com um movimento suave, mas firme, e ajudou Rima a levantar-se. Chega de teatro, Rima Lona disse calma. Esses gestos são para a plateia. Aqui só estamos nós. Virou-se para George. Não quero você de volta, Gosha. E não quero sua esmola. Quero justiça. O que você quer dizer? Perguntou ele, confuso. Divisão dos bens conforme a lei. Metade da casa. Metade das economias. Indenização por danos morais. Tudo por via judicial, com documentos. Você vai nos arruinar, exclamou Rima. Não, balançou a cabeça Valentina. Vou apenas levar o que ganhei em 40 anos de casamento. Nem mais, nem menos. Ergueu-se, sinalizando que a conversa havia terminado. Cristina disse que você tirou Denis de mim, acrescentou. Que não deixam ele me ver. Não é verdade, protestou George. Só achamos que seria melhor esperar até as coisas se acalmarem. Quero ver meu neto, afirmou Valentina, intransigente. Essa é minha condição. Se concordarem, meu advogado entrará em contato com o de vocês para formalizar os papéis. Se não, continuaremos a batalha. Eles saíram abatidos, irreconhecíveis. George virou-se junto ao portão, como se quisesse dizer algo, mas permaneceu calado. Rima caminhava de cabeça baixa, sem mais tentar encarnar a dama nobre que um dia fingira ser. Valentina os observou pela janela da cozinha. Uma calma estranha enchia sua alma. Não era alegria, não era vitória, apenas a certeza serena de que, pela primeira vez em décadas, havia escolhido o caminho certo. 40 anos vivendo pelos desejos alheios, pelas ambições alheias, pela imagem que os outros tinham dela. 40 anos calando-se, suportando, adaptando-se. Aquela era havia terminado. O telefone vibrou, uma mensagem de Vyacheslav. Como está? Está tudo bem? Ela sorriu e respondeu, simples, sim. Agora tudo ficará bem. Colocou a chaleira no fogo e abriu a velha caixa de metal onde guardava seus pertences de costura, linhas, agulhas, botões, rendas, companheiras fiéis de uma vida inteira. Enquanto os revisava, percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, pensava no futuro com um fio de esperança. Como seria essa nova vida desconhecida, após 40 anos de rotina? Assustador, desconfortável. Mas lá no fundo, sob o medo e a incerteza, algo pequeno e teimoso brotava, um vislumbre de liberdade.
Valentina saiu à rua com passos mais leves do que de costume, observando com curiosidade as placas das lojas e dos prédios, como se as visse pela primeira vez. O vento primaveril balançava seus cabelos, enquanto o sol aquecia seus ombros através do casaco fino. A vida seguia seu curso, e pela primeira vez em anos, isso lhe parecia um bom presságio. Parou diante de um velho sobrado de 2 andares, onde uma placa desbotada anunciava ateliê de costura, reparos e ajustes. Através da vitrine empoeirada, distinguia-se o interior abandonado, prateleiras vazias, manequins cobertos por uma camada de pó, balcões desertos. Uma tabuleta na porta informava, fechado para reformas. Mas as letras desgastadas e a placa torta revelavam que aquelas reformas já duravam anos. Valentina ficou ali por longo tempo, espiando o semi-escuro do salão, como se tentasse enxergar além das sombras. Então, com determinação, anotou o número de telefone indicado no anúncio amarelado. Cuidado, Dênica, a agulha é afiada. Orientava, guiando a mãozinha trêmula do neto para que fizesse um ponto reto. Assim. Muito bem. Agora tente sozinho. Estavam sentados na sala clara do que já fora aquele ateliê abandonado, agora transformado na oficina Valine Usori Padronagens de Valentina. O dinheiro da indenização judicial havia sido investido na locação e reforma do espaço, na compra de materiais e no conserto das velhas máquinas de costura, resgatadas do esquecimento. Cada peça do lugar carregava um pedaço de sua história, as tesouras enferrujadas que ganhará de sua mãe, os carretéis de linha organizados por cores, o cheiro de tecido novo misturado ao aroma do chá que sempre fervia no canto. Olha, vovó Valia, consegui! Denis exibiu, orgulhoso, um cavalinho de pano mal costurado com pontos tortos e desiguais. É pra você. Um presente. Obrigada, meu querido. Valentia beijou na cabeça, apertando o brinquedo contra o peito. O presente mais precioso que já ganhei. Após o processo, Cristina não mais impedia os encontros da mãe com o neto. Não aparecia pessoalmente, mas passará a trazer Denis aos finais de semana com regularidade. O menino adorava a oficina, ajudava a desenrolar novelos, separava botões por cores e tamanhos, e agora aprendia a costurar. De repente largou a agulha e olhou para a avó com uma curiosidade inesperada. É verdade que a senhora é famosa? Famosa? Valentina arqueou as sobrancelhas, surpresa. Mamãe disse que todo mundo conhece a senhora, e que a senhora é corajosa. O coração de Valentina acelerou. Cristina jamais lhe dissera palavras como aquelas. Foi o que ela falou, confirmou Denis, balançando a cabeça com seriedade. Disse que a senhora é a avó mais corajosa do mundo e que ela estava errada. Franziu a testa tentando recordar. E chorou também. Valentina pousou o trabalho no colo, emocionada com aquela confissão inesperada. Cristina, sua filha de palavras duras e olhares frios, nunca admitira um erro sequer. Seria aquele o momento de dar o primeiro passo? Quando Denis adormeceu na cama de campanha nos fundos da oficina, Valentina pegou o telefone. Os sinais chamaram longamente, até que uma voz hesitante respondeu do outro lado. Alô? Olá, minha filha, disse Valentina suave. O Denis fez hoje um cavalinho de pano lindo. Quer ver? Vem amanhã, farei uns bolos. Silêncio. Depois, um soluço abafado. Mãe? A voz de Cristina tremia. Me perdoe. Eu entendi o que fiz. Como pude depois de tudo que a senhora fez por nós? Tudo bem, filha, sussurrou Valentina, sentindo a garganta apertar. O importante é que você entendeu. O resto não importa mais. Eu vou, afirmou Cristina firme. Amanhã estarei aí. E faremos os bolos juntas, como antigamente. O sino da porta tilintou, anunciando uma visita. Valentina ergueu os olhos da costura. Estava finalizando os acabamentos de um vestido de noiva, bordando miúdos grãos de miçanga no corpete. No batente, uma jovem segurava um bebê nos braços, quase uma menina ainda com olhos ansiosos mas determinados. Boa tarde, gaguejou insegura. A senhora é Valentina Grigorievna? Aquela do vídeo? Valentina sorriu, intrigada. Depende. Qual aquela? A que não teve medo de lutar. A moça mudou o peso de uma perna para a outra, constrangida. A senhora me salvou, sabe? Mostrei o vídeo para minha mãe, e ela finalmente teve coragem de deixar meu pai. Ele bebia, batia nela, e ela aguentava tudo. Baixou os olhos, balançando o bebê que começava a se mexer. E eu também resolvi. A jovem respirou fundo. Todos diziam, para onde você vai sozinha com uma criança sem estudo? Mas eu pensei na senhora. A senhora provou que nunca é tarde para recomeçar. Tem 67 anos e abriu um negócio do zero. Mordeu o lábio, envergonhada. Eu sei costurar um pouco. Será que a senhora me aceitaria?
Como ajudante. Aprendo rápido, juro. Valentina observou-a com atenção, uma criança ainda, com os lábios roídos pela ansiedade e um brilho teimoso nos olhos. Assim como ela própria fora um dia. Como você se chama, menina? Nastya. E este é Sashenka. Tem 7 meses. Pois bem, Nastya, Valentina sorriu. Apareça amanhã cedinho. Vamos aprender juntas.